Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Renato Farinha, da Academia de Atores Tríade, e estamos aqui para mais uma videoaula, mais uma explanação, uma troca de aprendizados. Não sou grande conhecedor do assunto, mas sou um estudioso e um apaixonado pelo teatro, por tudo que o teatro nos possibilita, principalmente quando a gente olha o nosso corpo, né? O corpo do ator é o grande instrumento de trabalho dele, e a gente está aqui para fazer esse bate-papo gostoso. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Deixa nos comentários o que você achou, o que a gente pode melhorar e também a sua impressão sobre o tema falado, né? Eu não sou dono da verdade, até porque eu não estou inventando nada, o ciclo já existe e a gente está rodando nesse ciclo e aprendendo com ele, aperfeiçoando ou testando, porque a vida é um testar, né? E nossa videoaula de hoje, o atleta do coração. Essa é uma oficina de teatro específica para atores, né? Então, é uma proposta que eu desenvolvi em cima do que eu aprendi na minha graduação em teatro, é material e bibliografia da minha graduação, do meu TCC, sobre Antonin Artaud, né? Um dos grandes nomes, um dos grandes ícones do teatro, e como fala, introdução aos princípios artaudianos e o teatro da crueldade. O nome parece pesado, né? Teatro da crueldade. Mas não é essa monstruosidade que se pensa, não. A gente vai passando, vai conhecendo e vamos trocando e vamos aprendendo. Então, vamos lá? Fundamentos teóricos, a urgência de transformar o teatro em uma metafísica em atividade. Então, Artaud, ele estava preocupado em trazer esse olhar metafísico, essa experiência, esse êxtase, nessa, como eu posso dizer, essa sensação espiritual e física ao mesmo tempo para o espectador. Então, o ator não era para apenas subir no palco e fazer algo ali, encenar, mostrar uma história, sem causar no público uma sensação. Então, quando fala desse teatro, dessa metafísica em atividade, então, o que Artaud queria era que o espectador saísse do espetáculo chocado, impactado com o que ele assistiu. E não simplesmente sentar, porque se a gente para e olha o contexto social de Artaud, então as pessoas estavam ali naquele teatro, arte, aquela coisa de você sentar muito chique, assistir com binóculos de cima do camarote e não ter nenhuma sensação. Então o Artaud queria que o ator causasse um impacto na sua plateia, que a plateia ficasse impactada com o que ela estava assistindo. Então, por isso, essa urgência em transformar o teatro em uma metafísica em atividade. O ator artaudiano. Então, o ator que trabalha dentro desse estilo, a gente chama de um atleta afetivo. O ator deve exercitar sua afetividade como o lutador usa a sua musculatura. O intelecto não está apenas no cérebro, mas difundindo pelo corpo como a sensibilidade nervosa profunda, ou seja, a meta tornar-se como os supliciados que fazem sinais através das chamas. Então, passar essa mensagem, né? Então, só o cérebro, né, atuando, não. Então, o corpo tem uma sensibilidade nervosa profunda, sensibilidade essa que é comandada pelo seu cérebro. Então, é como se o ator ele entra em cena para causar, para chamar atenção e para impactar o seu público. Não é aquela coisa de simplesmente chegar ali, declamar ou fazer algo
estereotipado ou caricato, mas ele tem que fazer o público tomar um choque. O público voltar o seu olhar para o que ele está presenciando. A desmistificação é crueldade. Não é violência física. Calma. Quando a gente fala do ator, do teatro da crueldade, eu não estou falando de uma violência. Né? A crueldade refere-se ao rigor moral, ao sentimento desprendido e puro. É a necessidade absoluta de romper com as formas esclerosadas e o narcisismo do ator cortesão. Então, aquele ator narcisista que declama, que faz aquela performance muito eloquente, muito poética, mas aquele ator que se disciplina o seu corpo para uma cena que vai arrancar o público da cadeira, que vai fazer o público... Oi? O que está acontecendo? Não era só um teatro, não. Sair. E para isso o ator precisa de um rigor, de um desprendimento. Então, conhecer o seu corpo. O ator só consegue fazer isso se ele tem uma disciplina, um conhecimento do seu corpo, da sua respiração. E aí, mais uma vez, a gente vem o que eu sempre ouvi falar nas minhas formações dos meus professores. O ator, assim como qualquer outro profissional que trabalhe com a voz, com o corpo, ele precisa conhecer, ele precisa ter disciplina e conhecimento do seu corpo. O ator santo, aquele que sacrifica sua intimidade em uma entrega total perante o público, buscando atingir o espectador diretamente nos nervos, como uma terapia da alma. Então, o ator, ele atinge o seu público buscando atingir os nervos, como uma terapia da alma, fazer com que o público encontre nessa cena uma terapia da alma, uma conexão divina. Sim, conexão divina. Conexão divina. É como se o teatro, aquela cena, levasse o público para um êxtase espiritual. Não estou dizendo aqui que dessa questão, mas a gente para e olha esse contexto do ator santo, porque tantos grupos religiosos servem-se do teatro como forma catequética, como forma, e eu não estou falando só do teatro cristão, mas todas as outras formas religiosas usam do teatro como uma forma catequética. Para isso, o ator, quando ele se violenta fisicamente, quando ele se coloca nesse rigor moral, ele vai conseguir criar uma cena que vai impactar e vai conectar o seu espectador com os seus nervos, com a sua alma, com o seu intelecto e criar aquele impacto que o espectador vai sair daquela cena mexido, tocado. Então, a responsabilidade do ator, ela acaba se tornando muito grande e maior do que se imagina. Porque não é só colocar um figurino e fazer um movimento, e criar até certas comédias, quando entram nesse propósito de rigor moral, elas criam esse êxtase também, elas provocam no espectador como eu posso falar, essa intimidade, essa conexão com a terapia da alma. Corpo sem órgãos. Como assim? O CSO, né? O corpo sem órgãos, é o corpo intensivo que se liberta dos automatismos orgânicos e das organizações impostas por uma cultura moralizante. Então, como eu posso dizer, um vídeo que viralizou muito e traz muito dessa questão do corpo sem órgãos, dos dois bailarinos, homens dançando juntos, conectando seus corpos. Então, por exemplo, dois homens dançando sensualmente, tocando seus corpos. Isso tem uma cultura moralizante que condena, né? Um campo cambiante de energias, onde o corpo deixa de ser uma máquina de reprodução e passa a ser um relicário de percepções íntimas. Então, o que é moralizante? O corpo do homem, da mulher,
são instrumentos de reprodução. Reproduzir, não estou falando da reprodução como eu falei, do ato de reproduzir, de crescer e multiplicar. Eu estou falando da reprodução, o corpo que reproduz movimentos, reproduz ações ensaiadas. Mas a partir do momento que você se permite esse rigor moral, que a gente falou lá da violência física, esse rigor de disciplina, você passa a colocar o seu corpo sem órgãos e sem essas pressões de reprodução e deixa o seu corpo sentir a cena, deixa o seu corpo sentir a dança, a coreografia. Então, o seu corpo passa a ser um relicário de percepções íntimas. E não só reproduzir um gesto, não só reproduzir o movimento corporal de um personagem. E aí eu gosto muito, quando eu falo do corpo sem órgãos, e aí se eu estiver errado, quem assistir aqui pode deixar nos comentários, mas eu gosto nisso aqui de trazer algo que eu sempre vi, sempre li sobre Paulo Altran, que é uma das minhas referências do teatro brasileiro. Então, ele encena o movimento, principalmente em monólogos que ele apresentou, como O Homem da La Mancha. O movimento corporal dele não era simplesmente uma reprodução, era algo sentido, que causava no público um êxtase, que um simples virar de cabeça para olhar um outro ponto da cena causava um êxtase. Então, quando a gente fala desse corpo sem órgãos, é isso. O seu corpo não pode ser uma máquina de reprodução. O ator não pode simplesmente pegar, decorar um texto, vestir um figurino e ensaiar e reproduzir movimentos marcados, mecânicos. Mas o ator, ele tem que entender que o corpo dele é um berço, uma cesta de percepções íntimas, que ele, a partir do momento que ele começa a sentir no seu corpo, esse seu movimento não vai ser mais uma reprodução, vai ser um êxtase que vai causar no público o mesmo êxtase, uma percepção, e vai conectar. Então, quando a gente fala do corpo sem órgãos, é isso, é você perceber e sentir. E aí aqui eu trago uma outra compreensão de Stanislavski, a fé, a verdade cênica e o estado de espírito do ator. Então, quando o ator se mergulha, se conecta com essa verdade e deixa o seu espírito, o seu estado de espírito inteiro nesse movimento, nessa percepção da cena do corpo, ele vai conseguir transmitir verdade e vai conectar e vai começar a perceber essas conexões íntimas, esse relicário íntimo. E aí vai causar no público uma sensação. Vamos seguindo. O sistema de respirações, arcanos e atletismo afetivo. O ar como combustível das forças vitais. E aí eu gosto muito desse ponto, porque uma coisa que eu falo para os meus alunos sempre, o ator, assim como o cantor, tem que entender o seu corpo é uma máquina que tem engrenagens. E essas engrenagens dependem de um bom funcionamento. Então, o ar, o respirar em cena, ele tem que passar a ser algo que você sente, um combustível das forças. Porque sem respiração você não consegue fazer a cena. Você vai barrar, você vai brecar, você vai parar, você vai travar em alguns momentos. Então, esse atletismo afetivo também está conectado com o sistema de respiração. No falar, no se movimentar. Então, as forças vitais, o ar é combustível do seu corpo. Então, o ator precisa ter isso muito certo. O corpo, máquina, e esse ar é o combustível dessa máquina. E aí tem 3 polaridades das respirações. E aí, calma aí, pessoal, que
posso, de repente, entender errado, mas a gente está pensando aqui dentro de uma metafísica, dentro da física, e aí a gente tem o macho e a fêmea na física, e também temos o andrógeno, né? Macho, o positivo, o expansivo, focado no querer, na ação e na expansão do ser no espaço, através da afirmação e da presença. Então, estou presente, estou aqui. A fêmea, o negativo e o atrativo, focado no não querer, no abandono e na passividade receptiva, a respiração do intervalo e da entrega. Então, o macho, né, aquele polo positivo de crescer, de expansividade, né, de marcar, se afirmar que está presente. A fêmea, o negativo, o atrativo, aquela respiração do intervalo, da entrega. Então, quando você se entrega. E o andrógeno, o equilíbrio e a neutralidade, a harmonia entre a expansão e a atração, o rito da criação equilibrada e silêncio interior. Então, você vem, se faz presente, mas você cria um silêncio interior no seu corpo, na sua respiração. Então você vai equilibrando entre essa presença e esse intervalo, essa entrega. Então, você tem que saber, na cena, usar essas três polaridades. O macho, a fêmea e o andrógeno. Não estou falando de sexualidade, por favor. Cuidado na hora de compreender essas três polaridades. Nós estamos falando de polaridades ligadas à respiração, o positivo expansivo, o negativo, recolher-se, o não querer, a passividade e a respiração do intervalo. E o andrógeno, o equilíbrio entre expandir e fechar-se. Então, é disso que nós estamos falando, macho, fêmea e andrógeno. Não estou falando de sexualidade, cuidado com a compreensão. Então, nós estamos falando de polaridades de respiração, assim como na eletricidade tem macho, fêmea e andrógeno. Então, a gente tem na física essas três polaridades. Aqui no teatro de Arthur, então a gente faz essa compreensão também, o positivo, expansivo, negativo, o recolher-se, a passividade, e o andrógeno, o equilíbrio em expandir e recolher-se na cena. Então, tem toda essa compreensão para que a gente não faça compreensões erradas. Matrizes anímicas, alavancando o afeto através do rigor muscular e respiratório. Então, aquilo que eu falei, o corpo precisa da respiração. E quando você tem essa compreensão que a respiração é importante, você vai trabalhar músculo e corpo. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, quando eu falo que a gente respira errado, né? Fala, respira fundo. Aí a gente tem esse hábito de levantar os ombros. Uma respiração falsa, uma respiração que quem é músico, que estiver assistindo, vai poder explicar melhor. O diafragma deve ser a nossa região, então aquela região aqui da barriga, quando você puxa, você relaxa sua musculatura, puxa, e aí faz aquele barrigão. Eu gosto de falar muito desse termo, né, para os alunos. Expira. Então, inspira, expira. Então, o diafragma, nós precisamos aprender a respirar diafragmaticamente, né? Então, o corpo, o rigor muscular, ele tem que criar, tem que ter essa conexão com a respiração. O corpo intensivo, né? Então, como é que é esse corpo intensivo, esse corpo tão intenso? A matriz do vazio, o corpo receptáculo, neutralização de tensões. Então, você procura neutralizar as tensões, relaxar, para que o seu corpo esteja inteiro no movimento da cena. Então, a neutralidade das tensões, então, relaxar. Por isso, a preocupação muscular e respiratória, para que você abandone as tensões e traga esse corpo como um receptáculo, né? Com um pote
onde você vai receber todas essas intencionalidades do movimento. Matriz da ave, êxtase ascendente, conexão com forças expansivas. Então, uma ave, quando abre-se para o voo, né? Então, aquela matriz, você vai se lançar, você vai se jogar, né? Você vai se colocar nessa matriz da ave, nessa conexão de forças expansivas que vão expandir. Então, a ave expande as suas asas para voar. Então, o seu corpo vai expandir. Matriz do duplo, agonia e resistência, prece carnal do tormento. Então, tormento, quando a gente fala da matriz da ave, então essa matriz do duplo também, é um tormento pensar como eu vou me lançar. E se eu cair? Pare e pensa como se essa ave pensasse, raciocinasse. E se eu cair? Então, mas eu preciso tentar. Tem uma música do Padre Zezinho, eu gosto muito, né? Águia pequena, se eu não tentar, não saberei como se voa. Então, a gente precisa expandir, a gente precisa dessa agonia, dessa resistência e essa prece carnal do tormento para a gente se lançar, para a gente expandir. A matriz da ansiedade, a eletricidade nervosa que tritura formas convencionais. Então, a gente sair do convencional, a gente tem que, essa eletricidade nervosa, eu vou expandir, eu vou crescer. Então, a gente fica na sociedade que vai acontecer. Então, o nosso corpo se lançando, se jogando, se colocando em cena. E aí, nessa imagem, vocês percebem aí os bailarinos, os atores, realmente expandindo na cena, crescendo, o salto. Então, o bailarino também tem muito dessa questão do corpo intensivo, de toda essa proposta do atleta ataudiano. O corpo vocal integral. A palavra como som, gesto e vibração. Glossalia. E o grito orgânico. Né? Então, vamos tentar entender um pouco, e talvez se eu pecar em algum termo, né, eu costumo dizer, o vocal não é minha área, eu não tenho muito a aprender dessa questão vocal, mas a gente vai tentando trocar, e aí você deixa o seu comentário se você quiser acrescentar algo que eu falei ou que eu deixei passar. Prática vocal integral. O vocal frai e a ressonância, acesso a fontes respiratórias não polidas e sons brasais graves. Então, o vocal fry é aquele encurtamento ali das palavras, né? Então, quando vai começar, eu não sei como exemplificar fazendo para vocês, mas é um encurtamento inicial nas palavras, quando você vai começar, né? Quando o inverno chegar. Então, ali tem um vocal fry que você faz nesse início, né? Então, você vai trabalhando toda essa vocalização, esse som grave, né, que você vai desenvolvendo. A vibração óssea, né? Então, a integração do som à matéria óssea, através dos deslocamentos de peso. Então, é uma espécie de vibração que você percebe no seu ouvido, na sua audição. Então, essa vibração óssea da voz. Projeção vrum, oposição de forças. Então, forças opostas. O corpo puxa para trás enquanto a voz perfura o espaço à frente. Né? Então, essa projeção vrum. Então, o seu corpo está puxando para trás, mas sua voz está perfurando o espaço, né, e indo para frente. E é todo um exercício de respiração para projeção da voz, porque lembrando, o teatro, ele não é gravado, o teatro não é feito com microfone. Hoje a gente tem esse recurso, mas o ator de teatro tradicional, ele fala dentro de um palco onde está uma acústica que é para a voz dele ser projetada, né? Então, o seu corpo está puxando para trás, enquanto sua voz perfurando aquele espaço, indo, se lançando à frente. A glossalalia, a linguagem pura, que atinge o espírito antes do intelecto. Então, essa linguagem pura, que atinge o seu espectador o espírito do seu espectador antes do intelecto. Então, primeiro com o que você fala, com o que você faz em cena, você atinge o espírito do espectador, antes do intelecto. Então, você
mexe com o espiritual, mexe com não com a questão religiosa, mas com aquela questão de fazer o espírito, o interno do espectador se impactar. Perguntas. O teatro deve ser um lugar de sangue, onde algo seja ganho corporalmente. Eu não estou falando aqui que a gente vai sangrar no palco, mas esse sangue, essa metáfora, né, do lugar de sangue, o ator vai se colocar inteiro, corpo e voz. Então ele vai falar inteiro em cena. Ele vai agir inteiro, orgânico, corpo, sangue, entrega total. E esse foi mais um vídeo, mais uma proposta de compartilhar conhecimento, né, o Atletas do Coração, né, segundo os exercícios de Antonin Artaud, uma das minhas grandes referências, né, para aprender e amadurecer. Não sou conhecedor de Artaud por total, sou um aprendiz, né? Então, estou compartilhando um pouco do que eu conheço. Se você que assistiu esse vídeo gostou, você quer acrescentar, quer dar alguma dica, se você não gostou, se você acha que não acrescentou nada, tudo bem, você passa, siga, feliz. Se você gostou e quer compartilhar, aqui embaixo vai ter a descrição, vai ter as nossas redes sociais, se a gente quiser bater um papo, né? Então, vamos usar desse encontro, né, para que a gente entre nesse rigor, nessa proposta, nesse atleta afetivo que Artaud, que foi um incompreendido na sua época, mas que trouxe muita contribuição para o teatro no mundo. Então, forte abraço e até a próxima.